porque a Polícia Federal está investigando as agressões sofridas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na Itália. O que a gente tem como evolução desse caso absurdo? Pois é, Aros, a Polícia Federal enviou um pedido nessa segunda-feira para que o aeroporto de Roma mantenha e compartilhe com as autoridades brasileiras as imagens que mostram Alexandre de Moraes e a família dele sendo hostilizados. As agressões ocorreram na última sexta-feira e foram provocadas por uma família brasileira. Uma mulher chamou o ministro do STF de bandido, comunista e comprado. Logo depois, um homem acabou fazendo coro aos insultos e ainda chegou a agredir fisicamente o filho de Alexandre de Moraes, que estava com ele. Um terceiro homem se juntou às duas pessoas e fez xingamentos contra o ministro. Os 3 brasileiros já se tornaram alvos de um inquérito da Polícia Federal, mas não foram presos. Eles foram abordados assim que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos. As identidades deles já foram confirmadas nas últimas horas. Alex Zanata Binotto, Andrea Mantovani e Roberto Mantovani Filho. 2 deles negaram as agressões e alegaram que houve uma confusão acalorada. A Polícia Federal pretende usar as imagens do aeroporto de Roma para confrontar as versões dos acusados. As investigações devem focar nos crimes contra a honra, possível lesão corporal e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aros. Obrigado, André. Você volta daqui a pouco com mais informações aí direto de Brasília. Antes de eu chamar o Cristiano Vilela aqui para esse assunto, eu acho que é importante a gente só dar ênfase para um aspecto muito básico. Nós todos temos que ser contra qualquer tipo de agressão contra quem quer que seja. Não é admissível na sociedade que a gente esbarre ainda em 2023 com esse tipo de episódio. Não importa se você concorda ou discorda da decisão tomada por esse ou por aquele, a violência não é, de maneira nenhuma, o caminho encontrado para resolver as discordâncias. Esse é o tipo de sociedade que a gente não quer se transformar. E a gente precisa, portanto, combater esse tipo de coisa para que a barbárie não domine. Essa é uma posição não só minha, mas é a posição do Grupo Jovem Pan, que é contra qualquer tipo de violência. Esse não é o caminho para a gente construir um Brasil melhor. A conversa, o bom debate, estes sim são os caminhos para a construção de um país melhor. Deixa eu te ouvir sobre esse caso, Vilela. Boa noite para você e seja bem-vindo. Boa noite, Aros, a você, a Dora Kramer e a todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan nesta segunda-feira. Olha, Aros, você falou tudo. Realmente, quando se fala de agressão, é algo absolutamente inadmissível e é algo que faz com que o agressor perca qualquer direito de argumentação, qualquer justificativa que tenha para argumentar. Nós vivemos dentro de um Estado democrático onde, e a nossa luta sempre é essa, onde as pessoas têm o direito à liberdade de manifestação, à liberdade de opinião, a colocar suas opiniões, a criticar, porque isso faz parte da democracia com relação a todos os poderes, com relação às pessoas públicas de uma forma geral. O direito à crítica é uma liberdade. Agora, não se pode admitir, em hipótese alguma, a violência. A violência, ela realmente faz com que a civilidade saia e a barbárie reine. Então, é inadmissível e sempre que houver violência, os motivos que possam ter levado a isso, todos vão ficar em segundo plano, porque a violência, ela é inadmissível. E basta a gente buscar pela memória, são inúmeros os casos de agressão, não só contra ministros da Suprema Corte, mas contra políticos e outras figuras públicas, né, Dora? Mostrando que esse comportamento ele vai além da esquerda, da direita, de cima ou de baixo. A barbárie está em todos os lugares, né? Não, a falta de educação e a incivilidade, ela não tem ideologia. E eu me pergunto em que ponto, em que momento nós chegamos a esse ponto das pessoas se agredirem umas às outras, porque seja qual for o assunto, seja política, seja até futebol, a gente está vendo o que acontece no futebol. E aí, mas como o meu assunto é a política, eu vou me ater a ele, não vou entrar em seara
que eu não entendo. Agora, eu fico aqui pensando, como é que a gente pode sair disso? Voltar a um tempo em que as pessoas podiam discordar sem necessariamente partir para a agressão, porque quando você parte da agressão, você mostra que você, primeiro, não tem educação nenhuma e, segundo, também não tem argumento, não é? Porque você só sabe agredir. E aí eu penso, como é que a gente poderia contribuir para o que contribuiria para a gente sair desse campo, desse terreno? Eu acho que tem duas coisas, tem um conjunto de coisas, mas tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, esse tipo de coisa não pode ficar sem uma consequência, sem punição, seja contra o ministro do Supremo, seja contra o dono da padaria da esquina, seja contra a pessoa que trabalha na sua casa, qualquer pessoa, primeiro. E segundo lugar, sabe o que eu acho, Aros, o Vilela? A gente precisava ter um estímulo, um exemplo de lideranças políticas, sabe? Eu acho que estaria na hora de se fazer, como se fosse assim, um esforço conjunto, coletivo, começando, obviamente, pela figura de maior destaque na política, que é o presidente da República, mas não só, que as pessoas se engajassem num movimento espontâneo, não para que todo mundo pense igual, mas em direção, pelo menos, à volta de um debate, pelo menos civilizado.